filocrono sem mudar o número de folha viva, a tua duração de vida da atividade muda. Isso tem algumas implicações, pode discutir aqui agora. Eu acho que um critério que surge. Eu acho que o professor. Acho que o professor Fernando Quadros usa isso como um instrumento grande, que ele tem lá para manejar o campo nativo, né? Como critério de vida de folha. Foi uma proposta que o próprio conceito do número de folhas surgidas na Austrália é baseado nesse princípio, para que não ocorra uma duração de folha maior que possa ter essa licença. Quem trabalha, se for na literatura, você vai achar trabalhos clássicos de um autor chamado Fulkerson e o Donaghy. A gente também trabalha, a gente também usa. Isso. Então, que o meu artigo esse voltou e uma das perguntas dos avaliadores era sobre esse critério, porque eu não referenciei nele. Então, eles pediram mais informações. Eu acho que sim, acho que quem tem publicado algo mais sugerindo isso de maneira mais direta é o próprio Fernando. Né? Porque se pegar os trabalhos do Fulkerson ou do mesmo do Donaghy, eles têm muitos trabalhos juntos, os trabalhos da década de 90, eles usam muito o critério de número de folhas surgidas, que na verdade tem um respaldo nessa ideia da duração de vida. Porque se desse surgir mais folhas do que 3 ou 4, de acordo com eles, após a desfolha, você tem as folhas já entrando em senescência. Então, não diretamente eles vão falar, olha, o critério é a duração, mas está embutido no princípio. Então, esses trabalhos do Fulkerson, eles medem carboidrato no estrutural, depois com a planta desfolhada, depois de 1 filocrono, 2 filocronos, 3 filocronos, com relação se a planta está sendo capaz de recuperar sua reserva. Porque às vezes você faz uma desfolha com 1 filocrono apenas, a planta não restaura a reserva. Eles foram medir essa associação entre o surgimento de folhas e a restauração, por exemplo, de reserva orgânica na planta, carboidrato. E eles chegaram em valores próximos a 3, 4 filocronos de folhas surgidas, que seriam valores que você restauraria a reserva e que seria uma condição que também você não deixaria a ter uma duração de folha que excedesse um período para minimizar a própria senescência. É um critério, mas eu acho que esses dois autores podem te dar uma referência para você usar no seu trabalho, e o Fernando deve ter alguma coisa publicada com isso também, certamente, que ajuda a suportar a ideia. Tá? Só estou seguindo um roteiro de aula, como eu disse para vocês, ele é assim mesmo, ele é normalmente um pouco caótico, vai e volta, porque os temas de edição, de certa forma, muito entrelaçados, e toda vez que a gente tenta, diferentemente de uma palestra, você vai falar 1 hora, você monta um tema e vai contando, depois ele conclui. Aqui, eu não gosto muito desse método, de trazer algo assim e seguir uma ordem, porque invariavelmente tem coisas no meio que surgem que saem da ordem. Né? E eu acho isso bom, na verdade, acho isso fantástico. Só que torna um pouquinho mais caótico, sem uma sequência tão linear na forma como a gente vai pensando, apesar de a gente tentar a todo momento concatenar as ideias do que a gente faz aqui e do que a gente faz lá. Tá? Se dentro do que a gente vai falando aqui existir demandas específicas por temas que vocês queiram que sejam abordados, por favor, me digam. Tá? A gente tem ainda um bom tempo, 1 dia e meio, para discutir um monte de outras coisas, inclusive demandas que vocês possam ter por assuntos que a gente vai abordar. À tarde, a gente deve concentrar nossos esforços, pelo menos, em toda a parte que envolve a dinâmica, estabilidade e demografia populacional. Né? Se ainda assim tiver outras demandas, a gente tem amanhã ainda também, que está previsto falar sobre a comparação do processo de acúmulo em métodos contínuos e rotativos, do ponto de vista fisiológico, e também uma abordagem de resistência de plantas ao pastejo.
mecanismo de resistência de plantas de pastejo, mecanismo de escape, de tolerância, quais são os fatores que envolvem isso. Mas isso não é, isso é uma proposta. Se vocês tiverem coisas que vocês queiram discutir, por favor. Isso é um palanque livre, tá? Isso não é uma amarra, tá? Sintam-se à vontade. Tá? Há uma grande chance de alguma coisa que vocês queiram discutir, eu não tenho a menor ideia de como discutir, mas eu vou dizer para vocês. Tá? Uma das coisas que, por exemplo, como o negócio é um pouco caótico, uma das coisas que, duas coisas eu vou falar agora, que fugir um pouco da nossa sequência, apesar de ter a ver com ela, elas não se desconectam. O filocrono que a gente comentou, apesar de a gente achar na literatura assim, algo bem bonitinho, assim, por exemplo, isso. Não, mas pode ser isso. Isso que é aparecimento de folha, em graus dia, tá? Se a gente pegar o filocrono correspondente a isso daqui, dividam para mim, faça o inverso disso aqui, por favor. Eu adorei, tem? Todos têm, né? 78,9. 78,9. 138,9. 138,9. Esse seria o filocrono estimado para o azevém anual. 138 graus. A gente mediu isso também, aqui, várias vezes, e a gente encontra valores próximos a 80, 90. Aí eles encontram lá 138. Ou seja, por mais que exista uma relação entre a soma térmica e o aparecimento de folhas, não entendam isso como sendo um valor que possa ser aplicado indistintamente para qualquer lugar, mesmo no mesmo lugar de ano para ano isso muda. Se está trabalhando no inverno, isso muda para o primavera. Esses valores de filocrono em graus dias, eles mudam. Eles não são redondinhos. Tá? Uma das implicações interessantes disso é o seguinte: quando você tem, por exemplo, pasto de verão, pasto perene de verão, você tem filocronos normalmente mais curtos no verão comparado com o outono. Por exemplo. Você pega uma braquiária, um pânico, qualquer planta C4 perene. Uma implicação interessante é que, como o filocrono é mais acelerado no verão, você entra no outono, o filocrono aumenta. Ele aumenta por quê? Porque o aparecimento de folhas cai. E como no outono já está frio, cai o filocrono, quer dizer, aumenta o filocrono e cai o alongamento de folha. Como as plantas que surgiram no verão têm filocrono com uma duração de vida de folha mais curta, o que acontece quando você entra no outono e no inverno? Como o aparecimento cai e o alongamento também, para sustentar o número de folha viva ou a planta para ter a duração de vida completa, uma condição inevitável de outono e inverno em planta C4 é um aumento proporcionalmente maior nas taxas de senescência no período outono e invernal, comparado com o que ocorre no verão, em relação ao alongamento de folha. Então é comum no outono e inverno você ter acúmulo negativo de forragem quando se faz fluxo tecido em planta perene C4. Comum. Senescência maior que o alongamento de folha. Por que essa senescência é muito alta? Porque as folhas que surgem no outono já duraram o tipo de durada de vida, senesce, e você não tem um correspondente aparecimento de folha que o filocrono aumentou, e nem alongamento de folha muito grande, porque a temperatura cai e o dia está mais curto. Isso quando você não associa isso com o déficit hídrico, que acontece muito no Brasil Central. Entendeu? Então, assim, é muito comum a gente ter acúmulo negativo de forragem, aqui entendido por senescência maior, que é acúmulo de crescimento de folha, no período de transição do outono e inverno. Aqui, se tiver geada, isso é aniquilado pela geada já. Então, isso não conta. Então, você não tem geada, a seca e o frio fazem serviço. Tá? Fazem serviço de promover algo estranho, que é você estar fazendo fluxo no inverno, por exemplo, no Brasil Central, e você começa a detectar acúmulo negativo de forragem. Certo? Esse acúmulo negativo significa senescências maiores de taxa
Acontece porque na primavera você tem diferenciação de meristema apical, cessa o aparecimento do alongamento de folha, e as folhas que surgiram no final do inverno e no início da primavera vão morrer. Então a senescência dispara sem ter um correspondente aparecimento e acúmulo de folha. Então é muito comum você ter também durante o período de diferenciação, mas que está ligado, nesse caso, com um evento fenológico. É o encaminhamento para o período reprodutivo. Tá certo? E isso acontece principalmente em plantas que têm duração de vida de folha mais curta. Plantas que têm duração de folha muito longa, por exemplo, isso é mais incomum de acontecer. Exemplo, festuca. Uma planta perene de inverno. Ela tem uma duração de vida de folha muito longa. Independente de quando é a época. Então, se ela já tem uma duração de vida de folha muito longa, é muito pouco comum via fluxo você pegar acúmulos negativos. Então você pega acúmulos negativos em folhas que têm durações de vida normalmente curta no seu período de crescimento vegetativo mais intenso. Que no caso das perenes de inverno, são bem primaveris também. Tá? Bem primaveris. Eu posso atribuir ao aumento da taxa de aparecimento do outono do título, por exemplo, ao aumento do tamanho da folha? Pode, porque você visualiza. Se isso acontecer, se você encurtar o tamanho de folha, ter uma bainha menor, você observa ela com mais frequência. Então você pode ter momentos bem específicos do ano, onde você tem um rápido aparecimento de folha, mas não porque ele de fato é mais rápido. Simplesmente você está enxergando ele mais rápido porque a sua bainha está mais curta, por exemplo. Ou os perfilhos que surgem no verão são pequenininhos, e aí no outono eles continuam pequenos, porque na transição verão-outono eles não têm como crescer, então o surgimento de folhas ali passa a ser mais acelerado, mas não porque ela está aumentada, simplesmente porque é mais fácil de visualizar, porque a bainha é mais curta. Pode. Mas você deve detectar também com isso redução no alongamento de folha. Você pode até ter um filocromo mais curto, mas o teu taxa de alongamento foliar normalmente também tem que cair em relação ao verão. Se a temperatura cair, claro. Se estiver quente ainda, não. É uma função de temperatura. Mas pode, sim. Tá? Eu vou aproveitar isso daqui. Não, isso aqui não. Isso aqui também. Isso. Para montar um raciocínio com vocês aqui, que tem a ver com uma proposição que foi feita pelo próprio Lemaitre, em 96, um raciocínio bastante interessante. A planta modelo que eles usam para fazer esse raciocínio que eu vou fazer com vocês agora é a festuca. Tá? Então imagine o seguinte cenário. Eu tenho um passo de festuca, onde eu vou manter esse passo em dois cenários idênticos, ou seja, um IAF igual a 2, por exemplo. Tá? Vou manter esse passo um IAF praticamente constante. A maneira que eu faço isso é usando, por exemplo, rotação contínua. Certo? Então eu faço ajuste de carga para manter dois pastos, tá? Separados no espaço no mesmo IAF, com 2. Só que em um deles tem nitrogênio, vou lá um nitrogênio, e no outro, 0 N, por exemplo. Uma quantidade bem pequena de gente. Então veja, meta, manter os dois passos no mesmo IAF, tratamento imposto, colocar ou não entra. Certo? Festuca é uma planta que apresenta uma duração de vida de folhas que se altera pouco em função da adubação nitrogenada. Então vamos supor que você tem uma duração de vida de folha em torno de 40
dura 40 dias, em dias aqui agora, não mais em soma térmica, tá? 40 dias. Vejam só uma coisa. Como a duração de vida de folha não muda, nos cenários onde eu tenho um pasto adubado com N, para manter um IF de 2, é imperativo que para manter esse IAF de 2, eu promovo um aumento na minha taxa de lotação. Certo? E mais N, a folha expande mais rápido, para consumir essas folhas mais rápido e aumentar a taxa de lotação para manter o mesmo IAF. Então aqui eu tenho um aumento na taxa de lotação, e aqui baixo N para manter o mesmo IAF, a minha taxa de lotação cai. Certo? Então, o que acontece? Como eu aumento a taxa de lotação aqui para manter o mesmo IAF, a probabilidade de que uma folha, enquanto ela dure, ou os 40 dias em que ela dura, tenha a probabilidade de ser desfolhada mais do que uma vez, aumenta. Então, para manter uma condição de pasto no mesmo IAF, em condição adubada, eu aumento a taxa de lotação, com isso a probabilidade de que uma folha venha a ser desfolhada mais do que uma vez durante o período em que ela se mantém viva, durante o seu NLS, aqui, o Life Span, tá? A duração de folha, por exemplo, é de 40 dias. Então, eu tenho uma folha aqui, e ela dura 40 dias. Vamos imaginar que em cada evento de desfolha, o animal vem aqui e remova a metade do comprimento dela, em média. Tá? Ele vem aqui, metade. Só que como a folha dura 40 dias, há uma chance dela sofrer um novo evento de desfolha, onde uma outra metade dela seja desfolhada. Então, se ela sofreu um evento de desfolha tendo removido metade da sua área foliar, sofreu um segundo evento de desfolha com mais de metade da sua área foliar, significa que durante o período que ela fica viva, ela sofreu uma severidade de desfoliação de 75%. Certo? 50% da primeira, mais 50% da segunda, o que equivale a 75% do comprimento final dela. Tudo bem? Então, como a probabilidade de ser desfolhada mais vezes durante o período que ela mantém viva aumenta a chance de que uma maior proporção do comprimento final dela seja desfolhado durante o período em que ela permanece viva. Nesse cenário aqui, a duração de vida de folha é a mesma, 40 dias, não muda. Só que como a taxa de lotação cai, a probabilidade, a taxa de lotação tem que ser menor para sustentar o mesmo IF, a chance de ela ser desfolhada mais do que uma vez durante o período que ela permanece viva cai. Ou seja, há uma chance muito grande de que ela seja desfolhada apenas uma única vez durante o período que ela mantenha viva, fazendo com que eu tenha uma eficiência de utilização, e entendam aqui o termo eficiência de utilização como sendo a proporção da forragem removida ou do comprimento da folha que é removida antes que ela possa se nascer. Esse é o conceito dado pela eficiência de utilização. Tá? Nós temos vários termos, eficiência de pastejo, eficiência de colheita, eficiência de utilização, mas a eficiência de utilização é isso, é a proporção do limbo foliar que é removido desde o surgimento da folha até o momento em que se nasce. Qual é a proporção de folha que eu removo? Isso é eficiência de utilização. Tá? Então, nesses cenários, percebam o seguinte, que para manter um pasto em lotação contínua numa mesma condição de IAF, a adubação inevitavelmente me leva a um aumento na minha eficiência de utilização básica. Então, teoricamente, eu esperaria uma eficiência de utilização que geraria em torno de 75% de remoção de tecido ou do limbo foliar antes que ele possa se nascer, e aqui significaria, no caso, uma probabilidade de uma única desfoliação durante o período de vida de folha e uma remoção de 50% do limbo foliar. Quando eles foram para o campo avaliar qual seria de fato essas eficiências de utilização,
aqui ficou em 73% e aqui ficou em 52%. De fato, mostrando que para uma mesma manutenção de um mesmo IAF em passo sob lotação contínua, o nitrogênio melhora a eficiência de utilização por possibilitar que o animal visite ou tenha a chance de visitar uma mesma folha mais de uma vez durante o período de tempo que ela permanece viva. É claro isso? Então, o nitrogênio ou a ausência de N no sistema, ele, na verdade, ele piora a eficiência de utilização da planta, portanto, nesses cenários de baixo de N ou manutenção de um IF constante. Uma outra definição do eficiência de utilização seria colhido sobre o produzido? O colhido, eu diria que a gente está trabalhando mais com eficiência de colheita, né? Porque é uma eficiência, você acumula entre um ciclo e outro uma determinada quantidade de forragem, você acumula, aí você coloca o animal e desfolha. A proporção do que é consumido em relação ao que é produzido, eu diria que eu chamaria isso mais como eficiência de colheita. Porque eficiência de utilização, pela definição do MF, próprio Sr. Rodson, é a proporção de tecido que é colhido antes de entrar em senescência. Se eu quiser tratar isso como sinônimo, não significa exatamente a mesma coisa isso. Porque o que eu produzi, se eu colho 70% do acumulado, não significa... Quer dizer, tem 30% que não foi colhido. Mas isso não foi colhido, às vezes, pode ser tocado no próximo evento, por exemplo. E uma única vez. Então não é a mesma coisa. Tá? Similar. E tem o valor absoluto, né? Nas situações subjetivas do rotativo, a gente... O Paulo fala muito essa questão de eficiência de passeio. Tu colhe menos daquela planta, das medidas maiores, mas o valor absoluto é maior, porque a produção Claro. é maior. É porque é uma confusão muito grande, principalmente... E é meta, né? É porque existe um passivo que não é colhido, mas não é para isso que a gente tem que olhar. Não me interessa. Às vezes a pessoa confunde, né? Vai vendo o setor técnico, principalmente, quando você usa desfolhas que são lenientes, você olha para o passo e fala assim, nossa, mas vai deixar tudo isso perder, não vai colher esse próximo, esse resíduo alto, vocês vão perder isso. Não existe essa expressão perder, né? Para começar a conversa. O que existe é qual é a eficiência daquilo que eu acumulo no período que é colhido. Não daquela massa instantânea que existe, que a gente poderia chamar de eficiência de pastejo, por exemplo. Sei lá. Esse pastejo poderia ser definido como sendo uma proporção da massa que é colhida. Eu não estou preocupado em eficiência de pastejo extremamente alta. Porque para ter eficiência de pastejo alto, significaria remover uma maior proporção da massa que está ali, aquela fotografia. Não é isso que a gente quer. A gente quer eficiência de colheita alta. Nem que elas sejam extremamente frequentes e pouco severas, onde eu acumulo muito, onde em cada evento eu colho 70%, 65%, 75% do que foi produzido, mas eu faça várias vezes ao longo do ciclo todo. Eu colho muita falha. É isso que é o foco, né? E aí que entra, por exemplo, uma questão importante, que é quando você aplica desfolhas pouco severas, não significa baixa intensidade de uso. Porque se a gente entender a intensidade de uso do pasto como um produto de frequência e severidade, a gente percebe que com desfolhas lenientes, uma frequência, se você definir meta, a frequência é muito alta, então uma frequência muito alta vezes severidade moderada, você tem intensidade alta de uso. Enquanto
que, ao contrário, você pode ter intensidades excessivamente baixas de pastejo, por exemplo, em cenários onde você põe um pasto muito severamente, esfolha ele muito severamente, com um intervalo muito longo entre o pós-pastejo e o próximo pré-pastejo, aonde você usa o pasto, por exemplo, 3 vezes no ano. Então você tem 3 eventos de desfolha, 3 frequências de desfolha, porém com severidades altíssimas, aonde quando eu multiplico a frequência pela severidade, pode me dar intensidade de desfolha menor do que desfolhas que são lenientes, mas muito frequentes. Então, não é sinônimo de baixa intensidade de uso. Isso às vezes tem que ficar claro para produtor, para técnico. Colher 4 vezes no rotativo, colher 4 ciclos de pastejo. Você põe no chão. 4 toneladas e tu colher 30 ciclos de pastejo no mesmo pasto rotativo. Isso, e em qual você está sendo mais intenso o uso? Naquele que é mais frequentemente desfolhado, só que com desfolhas 30 menores. vezes num lugar menor. Exatamente. Mais do que 4 vezes. A gente poderia até pensar em imaginar algo nesse sentido, né? Imaginar que a intensidade possa ser um produto de frequência com severidade. Imaginar, por exemplo, qual é a intensidade, eu nem sei qual seria a unidade disso, porque eu parei de usar, mas que eu use, por exemplo, 10 vezes o pasto, quando eu desfolhe metade dele, com essa severidade, portanto tem uma intensidade de 5, sei lá o quê. Em um outro cenário, onde eu tenho uma intensidade de uso de uma frequência de 3 vezes, uso 3 vezes o pasto, mas em cada vez que eu vou lá, eu uso uma severidade de 0,8. Removo 80%. Ou seja, eu teria uma intensidade de 2,4. É claro que a intensidade é muito mais alta naquele que eu uso um pastejo mais frequente e pouco severo. Então, a intensidade e severidade não são sinônimos. Uma alta intensidade não significa alta severidade. Esse é um assunto que precisa ser descolado uma coisa da outra, né? Tá? Severidade alta normalmente implica uma proporção, uma remoção muito alta de uma forragem, de um passivo de massa que está contido ali naquela fotografia, naquele cenário, naquela realidade. Isso é severidade alta. Só que severidades altas me levam a frequências de pastejo baixas quando eu atribuo metas de manejo. Que pode ser uma massa pré, pode ser uma altura pré, pode ser, enfim, qualquer outra coisa. Então percebo que eu tenho intensidades que são diferentes, usando frequências e severidades completamente diferentes. Tá? Então, um pastejo frequente não é pouco intenso, ele é muito intenso. Ele é muito intenso, ele só é pouco severo. Tá? Só que ele é muito frequente. Tá? Voltando a esse raciocínio aqui, então percebo que o nitrogênio, em tese, ele tem um potencial de aumentar a eficiência da ação quando você trabalha com manutenção de metas, principalmente de notação contínua, de um IF constante. Tá? Agora, para isso ser verdade, é absolutamente necessário que o nitrogênio não tenha nenhum impacto na duração de vida de folha. Caso contrário, eu posso tender a equilibrar as coisas. Então, por exemplo, vamos supor que quando eu coloco N, eu aumento a taxa de expansão foliar, a folha pode até ficar mais comprida, mas também aumenta a senescência e a duração de vida de folha cai. Se a duração de vida de folha cai, mesmo aumentando a taxa de duração, eu posso ter com ou sem N a mesma probabilidade de uma folha ser desfolhada durante o tempo que ela permanece viva. Então, para que ela seja verdade, essa lógica, é importante que o nitrogênio não afete essa característica que é a duração do folha. Se afetar, a lógica não se aplica. Há exemplos dela se aplicar em braquiária, por exemplo. Braquiária, você mantém um passo na mesma posição, por exemplo, agora, a altura, como critério, se você põe nitrogênio para manter um passo na mesma altura, a duração de vida de folha cai. Como cai a duração de vida de folha, mesmo aumentando a taxa de rotação, a probabilidade dela ser desfolhada com a mesma frequência aumenta. Então, em lotação contínua, manter passo braquiária, por exemplo, em torno de 30 centímetros, por exemplo, adubando com 150
intensificação é a mesma. E por que é a mesma? Porque existe um efeito compensatório entre o aumento da taxa de rotação e uma concomitante redução do prazer do fã. Então, o nitrogênio não me promove uma melhoria dos aumentos na eficiência de rotação quando o critério é usado é a altura. Se fosse usado o IAF, aí poderia ser diferente. Porque uma mesma altura não significa que passa no mesmo IAF, certo? Passo braquiário, por exemplo, com 0,1 por de 30 centímetros, tem um IF muito menor do que o passo de 30 centímetros com 300 milímetros. Se fosse para manter um passo com 0,n no mesmo IF, tem que mudar invariavelmente a altura. Então, certo? Então, eu estou, nesse exemplo aqui, uma densidade de rotação menor, só que nesse caso, com 0,1. Teria menos massa de forragem? Mas o passo tem que estar mais alto. Eu não sei se teria. Mas ele divide essa massa em mais centímetros. Então, eu não sei. Eu confesso que eu não sei. Se você manter um pasto com o mesmo IAF, com 0N, nesse caso aqui, Sim. Certamente, para manter o mesmo IAF, onde não tem N, o pasto ainda maior. Certo? O que eu não sei dizer é se por conta dessa altura maior, ou essa altura menor onde está do lado, se de fato há diferença na densidade. Densidade quando a gente fala em volumétrica, né? Quilos de matéria seca por centímetro de passo pictado. Eu não sei se é possível. Se for igual, significa que eu poderia ter a mesma massa e passo em diferentes alturas, o que é bem possível se começar a ficar muito pouco denso. Então ele poderia até compensar. Eu poderia ter mais massa, mais altura, mas eu não tenho densidade. Não sei o que dizer. Se reduziria a densidade. Mas o fato é que quando você trabalha com passo com a mesma altura e variando N, você tem IAFs que variam. Não é o mesmo IAF. Então, se você fosse trabalhar com o mesmo IAF, você trabalharia com alturas que são diferentes. E como a altura, ela hoje é bastante claro que ela é um guia ou uma ferramenta que norteia muito bem o controle de uma estrutura, manejar pasto usando o critério de IAF é algo que está fora do recomendado. Porque ao longo do tempo essas alturas variariam muito. Né? Variariam muito. Vou manter, por exemplo, se eu passo chegar em F de 3. Eu posso chegar em F de 3 com essa altura numa dada época e com essa altura numa outra época. E essa variação em altura modificaria muito a estrutura do passo, com a presença de mais ou menos fogo, com a dificuldade ou menos dificuldade em apreensão, em acessibilidade, em tamanho de bocado, em consumo, enfim, tudo que deriva dessas variações estruturais do passo. Você também estava organizando do rotativo. É bem parecido com o que você falou. Seria 11 versus 4. Aqui, 11. Um nível de grandeza. Certo. E aqui? Colhendo, em vez de 500 quilos, 500. Aqui é a severidade. Eu estou usando Sim, uma proporção da altura removida. 0,4, isso? Tá, é que aqui eu tenho um valor absoluto, porque a gente mediu o consumo. Tá bom. Dá quanto? Então a gente tem no rotativo, em cada evento, tu colhe 570 quilos, ou seja, ao todo dá 6 toneladas de 200. Certo. E no outro tu colhe 1.200, colhe muito mais a severidade, mas é só 4 vezes da 4.700. Então, assim, exemplo prático, então, deu valores reais para a gente, mostrando que, na verdade, se eu multiplicar a frequência de uso pela quantidade de forragem removida em cada evento, eu tenho uma intensidade maior em desfolhas que são frequentes e menos severas. Então, as desfolhas moderadas, elas não são sinônimos de baixa intensidade, que é um erro
conceitual que às vezes é difícil se tirar das pessoas. Não, você está usando o seu passo de maneira muito intensa, não se preocupe. O que se muda não é tanto na questão da severidade, sim da frequência. Talvez esse conceito seja mais claro e mais óbvio para vocês, mas não é tão óbvio sair para ir conversar com as pessoas. Porque quando você mostra, por exemplo, que uma disfória severa é ruim, e tenta mostrar que uma disfória moderada é melhor para todo mundo, é melhor para a rebrota, sobra o IF residual, que é em torno de 25% do IF inicial. Um animal, quando ele entra num pasto, por exemplo, em pré-pastejo de fora metade da altura, ele remove de 70% a 75% do IAF. Então sobra 25%. Quando você impõe uma severidade, por exemplo, de 60% a 70% de folha, a remoção de IAF chega a ser de 80% a 85%, tem o IAF residual de 15% daquilo que havia. Ou seja, é inevitável que vai ter um período de fase 1 da curva do Broca, que é muito mais longo. Vocês estão acostumados, todos lembram dessa curva? Não sei se chegaram a isso no momento. Você pegar os trabalhos do Broca, os seminários da década de 50, a curva sigmoide do Broca é assim. Né? Onde você tem uma fase 1 de crescimento que é bastante lento, principalmente no caso de disfórias muito severas, onde essa fase 1 pode ser mais ou menos longa, tanto quanto mais severo for a disfória. Então, em cenários que você mantém o IF residual baixo, a fase 1 é longa, e essa fase 1 longa é uma explicação bastante razoável, porque você tem ao final uma redução do próprio acúmulo. Então, sob uma falsa pretensão, muitas vezes, de não haver desperdício no pasto, o produtor, às vezes, o próprio técnico que está no campo, olha um tecido um pouco mais alto, e ele fala, nossa, mas eu vou tirar agora do pasto? Com tudo isso para comer ainda? Certeza, certeza. Por quê? Porque para ele haverá desperdício. Né? Haverá desperdício. O duro é você contar e explicar para as pessoas que não há desperdício. Não há desperdício. Isso é complicado. Isso contrapõe muito com a filosofia irlandesa, neozelandesa, australiana. O neozelandês gosta de passo no chão, o irlandês gosta de passo no chão. Né? Mostrei para você, para que eu mostrei a foto? Para que eu mostrei uma foto de uma fazenda na Irlanda? Foi você? Sim. Fazendo na Irlanda agora em junho, pasto resíduo de 3,5 centímetros. Eu fiz questão de bater uma foto e pegar o dedo assim e ver, estava 3,5 centímetros resíduo. Oi? Campo de golfe. Isso a gente faz aqui no Brasil também, né? Não estou falando deles, tá? Mas existe ainda arraigado uma ideia de que existe uma massa e eu tenho que remover uma grande proporção da massa. Não há a ideia ainda tatuada nas pessoas de que a ideia é justamente ter uma eficiência daquilo que é acumulado. Há uma ideia de que eu tenho que ter uma eficiência daquilo que existe, como passivo, inclusive, de massa. E isso é difícil você... Oi? A gente não vê. Sim, porque é muito frequente. Não, é subjetivo. Para tu entender, para extrair isso, cara, no médio, não tem como saber que está deixando de produzir mais. Assim, por não medir, sim, claro. E quando você põe um passeio muito seco? É uma foto, não é um filme. É uma fotografia, sim. Mas isso aqui é interessante, porque mostra que a intensidade pode ser alta mesmo com pastéis de fogo severo. Que eles serão mais frequentes. Né? Vou mostrar uns dados para vocês depois, que foram algumas simulações, simulações não, experimento mesmo que a gente fez, com 3 espécies. Um quicuio, uma aveia, uma azevém, e impondo diferentes severidades neles, nós monitoramos ao longo de um ciclo de rebrota toda a evolução da massa e calculando as taxas de crescimento instantânea, média, máxima,
ele te observa que você desaba, claro que tem uma relação de espécie dependente também, mas para aveia, por exemplo, uma desfolha de 80% em uma altura inicial, você reduz em 70% a taxa de acúmulo no ciclo. E uma decorrência disso é que o pasto, para ele voltar à taxa máxima média de acúmulo dele, ele teria que ser desfolhado numa altura muito maior do que era a altura meta, caso ele tenha sido desfolhado na altura correta. Vocês me entenderam? Vamos supor o seguinte: eu tenho como meta de manejo 20 centímetros numa azevém, por exemplo. Uma meta. A meta é essa. Se eu pegar um azevém e trazer ele de 20 para 6 centímetros, uma folha bem severa, deixa ele rebrotar, ele vai alcançar de novo a taxa máxima de crescimento dele, em termos de acúmulo, com 32 centímetros. Ou seja, para toda desfolha muito severa, quando eu volto para a altura meta ideal, ele sempre está operando abaixo da máxima taxa de crescimento dele. Então, para as desfolhas cada vez mais severas, eu preciso de intervalos não só longos, mas de alturas cada vez maiores, para que eu tenha a taxa de acúmulo máxima de novo. Como eu preciso esperar mais e o ciclo ele não é infinito, eu tenho um ciclo que é determinado pelo período de crescimento do pasto mais ativo, cada vez que eu espero mais para chegar na meta máxima de acúmulo, decorre que ao longo daquele período de crescimento eu tenho uma redução global do próprio acúmulo. Se eu tiver que esperar sempre mais para ele voltar para a taxa onde o acúmulo é máximo. Tá? Você vê com os princípios da nossa discussão amanhã, tem a ver com o que é a taxa de crescimento instantâneo ou médio que foi trabalhado por Parson na década de 80. Tá? Não discute isso não. Tá bem? Bom, tem um dado interessante que eu acho que vale a pena só. Apesar do número de folhas ter uma determinação genética, percebo que ela também essas conturas estão pirro. Não é que é atrás. Percebo que apesar do número de folhas ser uma determinação genética, percebo que o nitrogênio também faz com que eu possa ter mais folhas vivas por filho. Tá? Então há uma determinação genética para todas aquelas variáveis de folha viva, alongamento, duração de vida de folha, aparecimento de folhas, sim, só que elas sofrem, sim, influências ambientais. Isso é devidamente previsto, inclusive no próprio diagrama, onde lá em cima, quando a gente tem as variáveis que afetam tanto o alongamento quanto o aparecimento de folhas, está dito isso. Nunca foi negado isso, apesar de ser uma característica que é geneticamente determinada. Mas, como dado genótipo, as variáveis ambientais influenciam, sim, essas características morfogênicas. Muito bem. Então, essas características estruturais que vão desaguar na taxa de, quer dizer, as morfogênicas que influenciam centralmente a DPP, que é a população de perfis,
tamanho da folha e o número de folhas vivas por perfil, que são as 3 estruturais que a gente tem, são as determinantes do IF, não só determinante como um diagrama, mas é importante que vocês enxerguem isso como sinal de matemática. Tá? E um exemplo dessa matemática, é uma pequena e simples simulação. Eu posso, por exemplo, manter um passo no mesmo IAF com valores, por exemplo, de densidade de população de perfis de 5.000 perfis por metro quadrado, que eu observo, por exemplo, no passo de AC20. Ou posso manter o mesmo IF de 4 num passo que tenha 2.000 perfis por metro quadrado. Ou posso manter o mesmo IF de 4 num passo que tem 500 perfis por metro quadrado, no caso do Mombasa, no capim-elefante, porém que tem um número de folhas muito maior e também folhas maiores. Então, eu posso sustentar um mesmo IAF a partir de diferentes cenários, de diferentes variações em DPP, de diferentes variações em tamanho de folha e diferentes número de folhas por filho. Então, o IAF, na verdade, ele pode ser muito modulado, principalmente por alterações na própria densidade de população de perfil. A densidade de população de plantas modula isso. E assim se dá basicamente a construção do IAF. Porém, um IAF igual para essas diferentes plantas, que possam ter alta DPP ou baixa DPP, elas não necessariamente significam, por exemplo, que eu tenho o mesmo potencial de produção dessas plantas. O IAF não é um condicionador imediato, porque eu tenho uma questão estrutural que define o acúmulo, que transcende o conceito de IAF. E um desses conceitos que transcende a noção de IAF como determinante do acúmulo, que a gente precisa saber, e esse conceito precisa ser claro para vocês, é o conceito de coeficiente de extinção luminosa, ou coeficiente de extinção de luz. Tá? Normalmente isso é dado na literatura mais fisiológica com o nomezinho de K, coeficiente de extinção de luz. Tá? Como é que a gente calcula o K? O K ele é calculado como sendo menos o logaritmo newtoniano da relação entre a par ou a radiação, a RFA, radiação fóssil-radiativa, que chega na base do basto, dividido pela par que incide no topo, acima do céu, dividido pelo IF. Isso não seria percepção luminosa? Isso sim. Tá? Mas assim, a fórmula do K é isso. É uma relação. O logaritmo, então, o logaritmo neperiano dessa relação da radiação que incide embaixo e em cima, a proporção da interceptação de luz, dividido pelo IF. Tá? O IF. Esse é o coeficiente de extinção de luz. O coeficiente de extinção de luz, ele diz muito respeito, apesar da gente ter chegado aqui no IAF, a partir dessas construções de características morfogênicas e estruturais, a gente não pode esquecer que esse IAF ele pode estar arranjado no passo de diferentes maneiras. Então, eu posso ter, por exemplo, plantas que arranjam um IAF de 4, por exemplo, ou um IAF de 3, ou um IAF de qualquer tamanho, assim. Ou eu posso ter uma planta que vai arranjar o mesmo IAF com uma estrutura de folha mais plana. Isso também é com uma estrutura de copa e com um ângulo de folha. Certo? E qual é a implicação disso? A
aplicação disso é que em cenários onde eu tenho plantas que têm portes de folha ou folhas mais eretas, existe uma penetração de luz no dossel que não é abruptamente atenuada. A luz vai penetrando no dossel e ela vai sendo ligeiramente atenuada conforme ela penetra ao longo do dossel. Isso significa que plantas que têm um porte mais cespitoso, mais ereto, folhas mais anguladas, eles apresentam um K menor. Esse valor de K aqui ele é menor para plantas que têm portes mais cespitosos ou com folhas mais anguladas. Tá? O coeficiente de extinção de luz é menor. Um azevém, uma aveia até, ela teria coeficiente de extinção de luz que giraria uma faixa de 0,4 ou 0,6 aproximadamente. Você pega uma planta, por exemplo, como a alfafa, ou como o próprio trevo, eles vão ter coeficiente de extinção de luz acima de 0,8, por exemplo, 0,7. O melhoramento no milho tenta fazer. Por quê? Por que o melhoramento tenta verticalizar a folha? Para você ter numa mesma área de solo mais área foliar. É aumentar o IF. Esse é o objeto final, central. Verticalizar ou aumentar o ângulo de inserção dessas folhas aqui. Esse ângulo ficar uma vez mais ereto. Com isso eu consigo colocar mais área foliar por unidade de área de solo. Tá? Então, por exemplo, uma planta como dátiles, aveia, azevém, ou mesmo mais ereto como pânico, por exemplo, eles vão ter Ks, valores de Ks típicos aí oscilando entre 0,4 a 0,6. Mais ou menos isso. E plantas folhas mais planófilas, dentre as gramíneas, a gente pode citar a braquiária, por exemplo, legumes. Vamos falar das leguminosas, né, em geral, alfafa, trevo, principalmente, amendoim, forrageira, com folhas muito planas. Nós vamos ter amendoim, nós vamos ter valores de Ks aproximadamente maiores aí que 0,7. Tá? Mas 0,7. Então, frequentemente é usado esse coeficiente nas publicações? Pouco, infelizmente. 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 Por que infelizmente? Porque se a gente tivesse um valor de K associado junto com um valor estimado de AF, eu tendo um índice que me dá o coeficiente de penetração de luz do dossel, eu vou ter também uma estimativa da orientação foliar. Por quê? Porque apenas um dado de AF, muitas vezes, como eu disse para vocês ontem, existe uma contribuição de folhas para construir AF, porém que ela pode estar muito plana, ou posicionada de maneira muito planófila na estrutura, que acaba sendo sombreada e acaba contribuindo um pouco para a fotossíntese, apesar de contribuir para construir o IF. Olha um caso como esse daqui. A luz bate aqui, ou ela é absorvida, ela é interceptada por essa estrutura, ou ela então tem uma absorbância aí, nesse caso. Existe uma irradiância, uma luz que acaba sendo irradiada de volta para a atmosfera. E existe uma transmitância, que é a quantidade de luz que atravessa a folha e que vai atravessar a folha e vai para a parte de baixo aqui dessa estrutura. Mas perceba que nessas estruturas planas existe uma atenuação de luz violenta já nos primeiros centímetros. Por isso que o K é alto. Um K alto significa que existe uma extinção de luz muito alta dentro conforme a luz penetra ou vai penetrando ao longo da estrutura do céu. Certo? Então essa é uma informação que eu acho importante que vocês, esse é um conceito que eu acho importante que vocês tenham em mente, porque não apenas um IAF é uma medida importante de ser dada, mas sempre que possível tiver algum dado sobre a orientação de folha, que em última instância lhe dá como está sendo transmitida essa luz, ou como ela está sendo
extinguida ao longo dessa estrutura desse dossel, desse levado, e dá uma ideia dessa orientação e, portanto, também um indicativo se esse IAF está sendo, de fato, sendo utilizado para construir biomassa ou se está sendo usado esse IAF, muitas vezes, como um dreno de folhas mais baixas que estão sendo sombreadas, como acontece com folhas mais, com plantas mais planas. Uma consequência disso é que se eu imaginar, por exemplo, uma interceptação total da radiação que chega, vamos supor que está chegando aqui 2.000 micromols de fósforo para cada segundo, e aqui também 2.000 micromols de fósforo para cada segundo. Tudo a mesma coisa. Tá? E aqui eu meço e chega a zero. Um aparelho dificilmente detecta isso, tá? Mas dá 99, sempre atravessam uma merrequinha de palha líquida que detecta, tá? Mas vamos imaginar zero aqui e zero aqui. O significado disso é que uma interceptação completa da radiação incidente, ela se dá sempre com um IAF maior para plantas de porte cespitoso do que para porte prostrado. Sempre. Sempre quanto mais plano, menos angulado for a distribuição de folhas no dossel, ela intercepta uma maior proporção da radiação ativa, da radiação fosfoemissora ativa, com IAF muito mais baixo. Então é muito possível, por exemplo, que um amendoim forrageiro com IAF de 3 já intercepte toda a luz que incide. E um capim-elefante, para interceptar toda a luz que incide, ele vai precisar do IAF igual a 8, 7, 9. Estão entendendo? Então, ou seja, plantas prostradas, por terem normalmente coeficientes de extinção muito maior, elas interceptam maior proporção da radiação fósforo ativa com um IAF muito menor. Já plantas que têm uma angulação maior de folha com K menor, a luz atravessando mais para dentro do pasto, assim, brandamente, digamos assim, atenuada, elas vão interceptar a mesma proporção da par com um IAF muito mais alto. Tá? Uma consequência disso, então, é que quando você mexe na angulação, nessa estrutura de relvado, seria esperado que plantas que tenham angulações maiores de folha teriam, em tese, potenciais de produção maiores do que plantas que têm uma angulação menor de folha. Tem porte mais prostrado. Para uma mesma condição de interceptação de luz ou de coeficiente de extinção. Isso fica muito claro. Eu não posso comparar elas em condições que não sejam idênticas, inclusive desse cenário de um IAF em que ela intercepta tal quantidade de luz, ou uma numa dada condição e outra numa dada condição. Não, tem que ser uma mesma base de comparação. Então, quando a gente estima IAF, e não tem, muitas vezes, uma noção. É claro que as plantas vão manipular o IAF dela por meio desse mecanismo de compensação de variações do TPP, que a gente vai ver à tarde, podendo ter mesmo IAFs em diferentes alturas, tá? Ou variar o IAF ao longo de uma amplitude de alturas, mas terem produções de forragem que são similares. Porque em cenários onde a luz é atenuada abruptamente, não se esqueçam que a folha que está aqui embaixo é uma folha que é um dreno.
esse alto coeficiente de extinção faz com que chegue muito pouca luz nas folhas que estão sobrepostas. Ela sendo dreno, ela soma para o EF, mas não contribui para a cumba. Então, essa é uma medida. Veja, não é complexo de fazer. Não é complexo. Tem que fazer sempre? Não. Depende da pergunta dos estudantes de vocês. Não interessa saber isso, nem interessa em muitos experimentos fazer isso. Estimativo de F. Tem porquê. Né? Mas, em alguns momentos, quando for necessário e for possível, vocês têm à mão um equipamento para medir luz e fazer naquele mesmo ponto, esse é o mesmo ponto, tá? Onde você estimou a luz, você aproveita aquele espaço, faz um corte e estima F. Você consegue estimar o coeficiente de extinção de luz, que pode variar em função do genótipo ou em função de manejo. Tem manejo que você impõe, que você cria mecanismos de escape, por exemplo, onde as plantas se prostram. Com isso, você, ao se prostrar, a planta muda a angulação foliar dela, com uma folha mais planófila, e com isso ela faz o K dela subir. Ela aumenta a extinção de luz dela muito rapidamente. Tem plantas que se prostram, literalmente, você põe severidade mais alta do pastejo, ou com pastejos mais frequentes. Está claro, sim? Foi extensão? Aproveitar isso aqui, a gente já viu, agora vamos migrar um pouco o nosso raciocínio. Então, até agora a gente viu aquelas relações que existem dentro daquele diagrama e como eles se relacionam para fazer a construção de AF, que esse AF, na verdade, apesar de ser um valor que é construído, existe um valor, uma coisa importante a ser considerado, que é como essa luz se extingue dentro dele, que gera esse conceito de coeficiente de extinção de luz, e essa disposição de folhas dentro de uma estrutura de miovalo pode condicionar variações em acúmulo por gerar mais ou menos folhas que são dreno. Vamos começar a abordar agora essa relação que pode existir entre o aparecimento de folhas como um determinante da população de perfis. Então, eu tenho a geração de gemas, conforme eu tenho o surgimento de folhas, e essas gemas vão dar origem a perfis, que são ativadas por meio de uma eficiência de uso desses sites, o site feed, que a gente mostrou anteriormente. Então, o conceito do aparecimento de perfis, o site feed, se eu não quiser relacionar com o aparecimento de folhas, eu posso fazer pelo seu inverso, pelo filocromo, que é o aparecimento de perfis por filocromo. Tá? Ou seja, quantos perfis que aparecem por um intervalo de surgimento de folhas. Certo? Então, isso é o meu conceito de site feed. Os perfis que surgem em cada perfil em um intervalo de um filocromo. Ou em o aparecimento de folhas, que é o inverso do filocromo. Então, esse é o meu site feed. Muito bem. O número de perfis que surgem por perfil é
basicamente determinado pela taxa de aparecimento que eu tenho de perfis. Então, aqui vamos fazer uma parada. Quando eu tenho uma estrutura, por exemplo, de pasto, e eu vou lá no pasto e conto 1000 perfilhos por metro quadrado, 1000 perfilhos por quadrado, e eu faço isso, por exemplo, em um anel. Aqui eu tenho 1000 perfilhos por metro quadrado agora no mês de novembro. Aí eu vou lá no mês de dezembro, no mês seguinte, e identifico que surgiram 300 novos perfilhos entre novembro e dezembro. Certo? Então, a taxa de aparecimento de perfilhos, que é uma função do número de gemas que existem provocada pelo aparecimento de folhas, né? O perfilho não surge do nada, tem que ter uma gema, e essa gema só surge folha. Tá? Então, se eu tinha 1000 anteriormente e me apareceram, surgiram, tá? A gente evita o termo nascimento do perfil, tá? Ele não nasce assim, ninguém pariu o perfil. Ele surge, ele aparece, tá? Apesar de existir a expressão, a gente encontra na literatura de birth and death rate, né? Que é as taxas de nascimento e morte de perfis, né? Na literatura inglesa. A gente evita, em português, pelo menos, falar o nascimento do perfil. Parece algo tão singelo, né? O nascimento de um perfil, parece algo... Né? Tipo assim, nasceu um perfil, olha que bonitinho, entendeu? É muito meio de falar em nascimento de um perfil. Ele surge, ele aparece. Então surgiram 300 perfis. Apesar que a gente falou um trabalho recente, uma revista, era uma revista que teve a gente pegou um pessoal mais da ecologia para revisar o artigo, no texto inteiro a gente usou sobrevivência, appearance rate, que é aparecimento de perfil. Eles pediram todo mundo para tirar aquilo, para colocar birth death rate. Aí o pessoal da ecologia prefere ainda essa expressão de nascimento e morte do perfil, tá? Tudo bem, se é isso que está empacando nos vídeos, não tem problema. A gente muda tudo. Né? Então surgiram, por exemplo, 300. Não tinha 1000 em novembro e surgiram 300 perfis de dezembro. Tá? Os cálculos de taxa de aparecimento de perfis, eles são feitos. Aqui vale a pena, eu acho que é um pouco metodológico isso, mas acho que é importante saber de onde sai o número. Então a gente vai falar em números aqui, não sabe como ele é calculado. Ele é estimado como sendo o número de perfilhos surgidos em T mais 1, seria dezembro, no tempo mais 1, pelo número de perfilhos que havia, número de perfilhos que existiam no tempo T. Então, em um cenário onde eu tinha detectado 1000 perfilhos em novembro, eu vou lá em dezembro e identifiquei que tem 300 novos, então a minha taxa de aparecimento de perfilhos são os 300 novos observados sobre uma população anterior de 1000 que havia, então a minha taxa de aparecimento de perfilhos é de 0,3. Certo? Então, sempre aparecimento de perfilhos é o número de perfilhos surgidos em T mais 1, que pode ser semanas, ou meses, ou mês, ou qualquer unidade de tempo. Normalmente, é interessante que... Isso é metodológico, mas é importante. Como os sites feelings típicos giram na casa de 0,3, 0,4, 0,25, uma
questão relevante é com que frequência eu tenho que fazer isso para detectar o aparecimento desses novos indivíduos. Veja que é importante que eu faça a detecção desses indivíduos em intervalos que não excedam uma probabilidade de site filling para que eu não tenha mais do que uma geração surgida entre uma variação e outra. Então assim, eu vou fazer uma variação em junho e vou fazer outra variação em agosto. Junho e outra em agosto. Não dá. Por que não dá? Porque entre junho e agosto, há uma grande chance de ter filhos que surgirem em junho já terem descendentes, eles surgidos em junho e em agosto. Então, há duas gerações não detectadas nesse processo. Vocês me entenderam? Então, é ideal que eu tenha, se eu considerar um site filling 04, que eu pelo menos faça variações para pegar as avaliações ou evoluções para estimar as taxas de aparecimento em intervalos, por exemplo, de pelo menos 2 filocronos, ou 2 filocronos e meio, que é a chance exatamente, ou a probabilidade de um site filling 04, onde eu possa detectar, então, uma geração nova e não uma geração da geração. Não sei se ficou claro. Tá? Então, a gente normalmente faz isso no mês, dentro do mês, pode ser feito com mais frequência, não tem problema, mas não mais do que um mês, para que você não tenha a chance de que durante esse um mês um perfil surja e dele já surja outro. O que é muito improvável, inclusive. Isso, inclusive, é um dos pressupostos de uma estimativa do índice de estabilidade, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é que durante uma vida de um perfil, ele não pode deixar um descendente no primeiro mês da sua vida, o que é improvável. Então, assim é a taxa de aparecimento, ou como ela é calculada. Uma outra coisa que a gente usa para estimar também essas variações em dinâmica populacional é a taxa de sobrevivência de perfis. Sobrevivência. A taxa de sobrevivência é dado, então aqui eu contei 1.000 em novembro, surgiram 300 em dezembro. E desses 1.000 que haviam aqui em novembro, surgiram 300, e eu detectei que dos 1.000 que havia em novembro, ainda permaneceram vivos em dezembro 700. Então a taxa de sobrevivência é dada pelo número de perfis sobreviventes em T mais 1, dividido pelo número de perfis que havia em T0, ou T original. Nesse caso, são 700 dividido por 1.000. Então isso me dá 0,7. Então essa aqui é a minha taxa de sobrevivência e essa aqui é a minha taxa de aparecimento. Certo? Tem uma taxa de sobrevivência de 0,7 e tem uma taxa de aparecimento de 0,3. Tá? Nesse caso aqui. É assim que é estimado. E eu posso fazer essas taxas aqui, aí vão entrando os níveis de complexidade que a gente quer dar para o estudo demográfico. Por exemplo, o primeiro grau, o primeiro nível de entendimento do processo é eu ir num pasto, por exemplo, todo mês, pegar uma moldura e contar quantos perfis eu tenho. Sim. Vou lá em junho, julho, agosto e setembro. Pego uma moldura, em junho eu tenho 1.000, em julho eu tenho 1.200, em agosto eu tenho 1.100, em setembro eu tenho 1.300. Posso lá contar. Estou monitorando aspectos populacionais. Sim, estou monitorando. Esse é um primeiro nível que a gente pode fazer a coisa. Contar simplesmente os perfis que existem de tempos em tempos. Um segundo, qual é a limitação de fazer isso? É que eu sei o tamanho da população, mas não sei quando ela surge, se tem uma geração importante para sustentar aquela DPP ou aquela população. Por exemplo, essa população de 1.100 aqui, em agosto, ela é uma população que majoritariamente são perfis que surgiram quando? Eu não sei essa informação,
se eu fizer essa avaliação mensal. Pode ser que não esteja na pergunta do meu problema saber isso. Não me interessa saber quando é que surgiu. Mas se tiver na tua hipótese de trabalho, não dá para trabalhar assim, porque você perde detalhamento no processo. Um segundo nível é eu fazer essa marcação em uma planta, em uma toceira ou em um anel de área conhecida, grampeado no solo, e ali todo mês eu vou e marco com uma cor todos os perfis que estão ali dentro, no mês seguinte com outra cor os perfis que surgiram, no outro mês com outra cor os perfis que surgiram, e assim eu vou dando um segundo grau, uma segunda ordem de entendimento do processo, que é um entendimento de quando surgem as gerações. Tá? Que em alguns textos que eu passei para vocês, essas gerações são chamadas de cohorts. Os textos, vocês não acham essa tradução, cohorts são as gerações. Tá? Ou quando elas surgem. Né? Então eu posso ir monitorando, por exemplo, em junho tinha 1000, que foi a minha primeira marcação. Em julho é 1.200 mais 300 de perfis surgidos. E 900 são de sobreviventes. Aqui tem 1.100, mas é de 400 que surgiram e de 700 sobreviventes. E em setembro tem 1.300, é que surgiu 300, não pode ter 1.000 sobreviventes, tem 600 sobreviventes e surgiram 700 novos. Enfim, monitorando então agora com um grau de profundidade um pouco maior, em que época, em que geração as coisas estão acontecendo. Qual época do ano essas gerações vão assumir importância. Tá? Isso é um segundo grau. Um terceiro grau, bastante complexo de ser feito no campo, tem um trabalho que eu conheço que fez isso, um trabalho antigo, em inglês, chamado Black, que é você identificar o seguinte: eu tenho uma geração, marquei hoje uma geração. Tá? Por exemplo, aqui. Surgiram 300 perfis novos. Certo? Então, eu tenho 300 perfis que eu marquei aqui em julho. Muito bem. Em agosto, surgiram 400. Um terceiro grau bastante sofisticado de entendimento da demografia do processo é eu fazer a seguinte pergunta: esses 400 perfis que surgiram aqui, eles foram originados de perfis surgidos quando? Porque eles não nascem do nada. Se folhas geram gemas que dão origem a perfis, esses 400 perfis que surgiram aqui vieram de perfis surgidos quando? Julho? Junho? Isso é muito mais difícil de fazer. Isso envolveria, eventualmente, secar a planta, para saber a quem está conectado o perfil com ele previamente marcado, ou eu ter inúmeros anéisinhos, onde todo mês eu faria uma análise destrutiva, cortaria todos eles para levar ao laboratório, para saber de quem está surgindo de quem. É algo insano de fazer e de pensar. Tá? É esse o problema. Como você tem que ter uma boa pergunta para fazer isso, você só tem uma pessoa que fez isso no mundo. Por quê? Porque é difícil imaginar uma boa pergunta. Mas pode ser que tenha. Tem uma pessoa. O Black, uma pessoa que fez, o inglês fez isso. Então, a pergunta que tem aí, normalmente a gente até tem a pergunta. Por exemplo, eu detecto um alto aparecimento de perfis aqui em setembro. Certo? Com uma conclusão de estudos demográficos, se esse resultado persistir para aquela espécie de setembro,
significa que eu tenho uma época do ano que é particularmente importante que eu faça uma estratégia de manejo, como, por exemplo, adubação, para assegurar que nessa época, que é uma época naturalmente de um alto aparecimento de perfilhos, que esse perfilhamento se expresse, certo? Então, vou dar condições para isso acontecer. Perfeito. Agora, vamos supor, por exemplo, Fernanda, que eu identifique por meio dessas avaliações bastante descritivas que quem dá origem a esses perfilhos em setembro são os perfilhos que surgem em julho, apesar de não serem muitos. Significa, por exemplo, que a proporção de perfilhos surgidos em julho, eles interferem fortemente porque é deles que surge a geração lá em setembro. Então eu começo a identificar que tem dois, não apenas um momento onde eu preciso preservar ou criar condições para que o perfilhamento ocorra, que não é só quando ele ocorre em si, mas sim também na mãe do problema, ou seja, naqueles perfilhos que dão origem à confusão, que pode ser esse perfil que indica. Isso pode ser metas de manejo, né? Fazer um pastoreio mais intenso no começo do ciclo e vai beneficiar no final do ciclo, por exemplo, do ACV. Por exemplo, um pastejo mais leniente para você não provocar a decapitação de meristema apical e deixar que o perfilhamento ocorra, ou fazer um pastejo severo, sabendo que ali é inevitável que você vai ter um alto aparecimento, você estimule isso mais ainda, ou você colocar nitrogênio, por exemplo, no sistema, certo? Então você poderia em tese também promover isso nos perfilhos que dão origem a esses perfilhos que surgem aqui, fazendo também estratégia de segurar, já que é deles que saem os filhos. Chega a ser equivalente a esse paciente mais intenso para procriar e consegue compensar. Não, o N é maior. O N é importância maior. Vai procriar mais do que. Não. A demanda, eu digo. Se eu for perguntar agora assim, o que faz você surgir mais perfil? É o N ou o passeio severo? Passeio severo. Veja, isso é o que faz surgir mais perfil. Cuidado para não confundir com que isso seja melhor. Sim. Porque surgir perfil não é algo exatamente bom. Inclusive, essa é uma briga que eu particularmente tenho, que normalmente é dado uma ênfase muito grande na recomposição da persistência do passo baseado em estratégias para aparecer perfil, quando, na minha opinião, toda estratégia mais eficaz para manter persistência tem que ser baseada em sobrevivência. Já que existe um custo muito alto associado à emissão de novos perfis. Pelo menos a gente lê o seguinte, não, tem que segurar o aparecimento de perfis, quando eu passo persistente, não sei o que. Não é isso. Pelo menos, para mim, não. Para mim, a estratégia de manejo tem que ser aquela onde eu segure sobrevivência. Existem cenários em que a mortalidade é inevitável. E um exemplo ótimo para isso, de planta conhecida nossa, é a aveia. E uma planta perene que faz isso também é a própria aveia perene, do gênero Rhinanthero. A braquiária é assim também. São perfis de longevidade curta. Ora, quando é geneticamente determinado que existe uma sobrevivência pequena, sobrevivência pequena significa o seguinte, gente, ó. Significa que eu marco, que eu identifico 1000 perfis aqui, em junho, e quando eu chego no outro mês, desses 1000 que tinham aqui, tem 400. E aí aparecem 600. Ora, continua com 1000. Mas esse 1000 só foi conseguido às custas de um alto aparecimento, já com uma sobrevivência pequena. Esse é um cenário que, na minha humilde opinião, é um cenário que sempre que o manejo a gente conseguir modular, é preferível a gente trabalhar para melhorar as nossas probabilidades de sobrevivência. Porque a dependência do aparecimento, como ela é uma função muito de variável de ambiente, nitrogênio no solo, luz, temperatura,
ela pode criar instabilidade no pasto por conta de uma demanda obrigatória do aparecimento. Então, o foco para manter persistência tem que sair, tem que deslocar do aparecimento e fazer focos em cujas estratégias de manejo foquem em sobrevivência. Basicamente isso. Agora, quando isso é geneticamente impossível, como é o caso da aveia, em que ela não tem jeito, mesmo usando desfolha, a gente fez um trabalho com aveia mesmo, a gente manejava ela com desfolha, eu trabalhava com 23 centímetros, manejava ela para 16, 17, uma desfolha bem leniente, e ainda assim, chegou no final, eu não tinha nenhum perfil que eu havia marcado na Mijum, chegava em outubro. Nenhum, sério. Ela renovou ao longo do ciclo toda a população, mesmo com desfolha leniente. Ou seja, há uma determinação que é genética. A leniência não me ajudou a manter a sobrevivência. Ou seja, quando eu entendo isso, isso é muito importante então, que a gente fale disso, para que a gente situe a importância desses estudos demográficos para entender a própria estratégia de persistência. E quando eu digo para vocês aqui que a aveia tem uma estratégia de persistência que é baseada em aparecimento, passa a ser mandatório, que é o que tiver ao nosso alcance para estimular então o aparecimento, a gente tem que fazer. Isso envolve, por exemplo, que ela tem um suprimento adequado contínuo de N, por exemplo, no sistema, para que não tenha esse processo de vazio de perfil comigo. E se tiver, você desestabiliza o passo completamente. Coisa que não é tão severa assim no ACP. Então, nós temos a taxa de aparecimento e a taxa de sobrevivência. Então, entendendo as três ordens, os três níveis hierárquicos, a gente pode estudar isso. Então, eu posso contar todo mês. Só colocar o nome do autor, é Black. Black. E o Black, o artigo do Black, ele está citado no texto que eu mandei para vocês, que é um texto do Corey, do Matthew et al., 2000. Eu mandei esse texto para vocês, que é o capítulo do livro do verdinho, não é do azulzinho. É de 2000. Matthew 2000. O Matthew 2000, ele fala dessas estratégias de periodização, ou desses níveis hierárquicos, conforme a gente pode estudar o perfilhamento, além de outras coisas, tá? E ele vai citar também essa ordem hierárquica, e no trabalho dele ele cita o trabalho do Black. Aqui eu não lembro exatamente o ano, mas eu achar o trabalho dele, referência do trabalho. Outra coisa, então, em relação a estabelecer uma pastagem, o ideal é manter o suprimento de nitrogênio e fazer desfolhas mais lenientes, porque já, pelo menos é o que é difundido, o que eu acho é bota a boca ali para perfilhar. Geralmente, alta carga animal, isso é o que é mais difundido. Então, o correto é a gente manter um suprimento de nitrogênio e fazer desfolhas mais frequentes. Mais frequentes e menos severas. Eu vou mostrar alguns dados com plantas que diferem em estratégia de crescimento, para mostrar para vocês que há uma conexão entre a estratégia de persistência com a estratégia de crescimento. Isso tem implicação para manejo. Então, por exemplo, sem pôr um manejo severo com um suposto estímulo ao perfilhamento, ora, se o pasto já está bem denso, fazer mais perfilho não tem muito fundamento. Aumenta a competição. Não, é que você vai ser estímulo, depois a competição aumenta, mas vai existir um alto desbaste natural, um processo de autossombreamento. Né? Então você tende um passo onde cresce a atender uma estabilidade em DPP. Não existe uma DPP infinita, né? Campo, o cara nos coloca muito nitrogênio e eles colocam poucas milhas, e aí tem que pegar uma passagem super cala. É exato. Para compensar isso, o cara tenta ver se
Mas não vai conseguir, porque se o pastagem é super rala, significa já de cara que já tem luz para ter ativação de gema. E se não está ocorrendo a ativação de gema numa pastagem rala, significa que não é a luz que está inibindo o perfilhamento. Então, o pastor severo não. Exatamente. O pastor severo não vai cumprir a função dele. Aí o cara quer economizar em semente. Entendeu? Maluco. Principalmente o pasto perene, né? Pasto perene, por exemplo, quer economizar em semente, não tem o menor fundamento. Mas qual é a lógica de economizar semente num pasto que vai durar supostamente a vida toda, né? Nenhuma. Isso dilui o custo disso ao longo do tempo é mínimo. Só que o custo dele depois, com problemas para estabelecimento ou controle de eventualmente invasor e tal, sobe tanto que aquele saco de semente a mais que ele quis comprar ia ficar um pouco caro, estava ficando mais caro com controle mecânico, herbicida, com competição com outras plantas. Tá, entenderam as ordens do negócio? Quer dizer, até onde a gente pode ir com o negócio? Então, como a gente vai focar esses estudos demográficos nessa ordem, onde a gente faz um entendimento das gerações que surgem por mês. Tá? Porque a última de dissecação das gerações para saber a sua origem, eu confesso para vocês que a gente não tem dados na literatura que nos ajudem a fazer qualquer discussão aqui, porque é um dado difícil de coletar, complicado, como a gente fez. Acho que é importante dizer uma coisa feita, para que a gente, quando for avançar aqui para falar em taxa de aparecimento, saber exatamente como é que chega daquele valor. Tá? Claro, o aparecimento aqui surgiu no mês seguinte, dividido pelo que havia no mês anterior, ou na variação anterior. Esse custo de descobrimento de perfil é constante? Então, é o que eu estava dizendo. Para algumas plantas, sim. Por exemplo, vamos pegar a pergunta se o custo é constante. Isso. Depende da planta. E, por exemplo, como eu disse antes, a aveia é uma planta que demanda constantemente o aparecimento de novos indivíduos. Constantemente. Ela constantemente precisa de recurso. O azevém, 40% da população que surge. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar como a gente fez para vocês enxergarem o cenário. Foi semeado no azevém em abril, e a primeira avaliação foi feita em julho, aproximadamente 35 a 40 dias, não, 60, julho, 45 dias após a semeadura, 45 dias após a semeadura, 50 dias. Eu fiz uma primeira avaliação. Há uma pequena chance de que os perfis que emergiram daquela semeadura de abril tenha deixado ao surgimento do perfil, ao novo perfil, surgindo dele. Então, existe uma geração toda que surge desde a semeadura até o final de junho, 60 dias. Tá? Essa população que surge nesse período de maio, junho, ela persiste no pasto por desfora do ambiente, entrando com 7 a 20 centímetros, 10 e outros. Ela persiste 40% dela até outubro. Então, e a quantidade de INE aplicada, tanto na aveia quanto no azevém, foi a mesma. Só que a aveia precisava usar esse N para reconstruir perfil, já que ela é geneticamente programada para ter perfil que dura pouco.
E o azevém, 40% da população que surge após a semeadura, permanece viva até outubro. Ora, se a quantidade de N está sendo jogada é a mesma, o azevém está usando esse N para quê? Para explodir folha, já que ele não precisa gastar N para formar perfil de novo. Então, há uma eficiência no uso de N maior por parte do azevém, com a mesma quantidade de N jogada, já que não há necessidade do dispêndio de N para a formação de um perfil, nem o tempo que isso demanda. Então, no caso da aveia, a resposta é sim, ela precisa constantemente de suprimento de N para poder ter reposição contínua de perfil. Azevém, esse N é necessário que esse N mas ele é destinado para o fim, e não é a reposição de perfil. Simplesmente é usado para questão de folha, que é muito melhor. Qual é o melhor momento para aplicar nitrogênio após a semeadura para promover maior crescimento? Quando você já tem um perfil, você começa a ter a emissão do perfil a partir daquela semente, faz o cabelinho, aí você começa a ter emissão de um perfil, mas perfil, início do perfil, começou a ter perfil por N para estimular aquilo a focar. E a partir daquele momento não adianta aplicar nitrogênio? No caso de uma planta anual, eu tenho que tomar muito cuidado em falar esse tipo de coisa, porque, por exemplo, eu estou lá, nós estamos no final de novembro, até começo de novembro agora, mês de novembro, eu estava com uma azevém vegetativa e todo vapor crescendo na idade, né? Você está em lugar mais quente. A Alejandra também, ela sofreu com isso, né? Foi em junho, foi trabalhar com Picuí. Não tem mais. Em Lages. Não. Picuí em Lages, em junho, é só na foto. E daí é em setembro, em outubro, Não, novembro, é só não janeiro. tem a CV ainda. Não, só janeiro, não tem jeito. Então, assim, vamos ter que pensar essas coisas, mas eu diria para você o seguinte, que já você não faz mais nenhum sentido fazer adubação com N, por exemplo, em pasto anual, lá em outubro, por exemplo. Eu diria que a última adubação com N seria para aproveitar justamente o período mais primaveril, seria em setembro. Além disso, não faz sentido. A eficiência do uso dele vai ser muito difícil. Foi produção de semente. Produção de semente. Não, aí sim. Se quiser produzir semente, aí sim, né? A demanda de nitrogênio é grande, tudo. Aí é uma lógica diferente. Mas para pasto não faz sentido. Você está esquentando, já está com 30 e poucos graus em outubro, fazer bem fechando o ciclo, vai querendo lá no final de setembro, fazer o que com o azevém? Não dá nada. A gente nunca foi além de uma doação na metade de setembro fazer azevém. Talvez sido mais longo, cara. Talvez sido curto, aí tem agosto. Certo? Mas hoje a gente não está pensando. Claro, como vocês trabalham aqui dentro dessa do Paulo do sistema simplificado, a lógica não é essa mais. Né? Falando em uma cultura anual e eu fornecer suprimento para ela, pensando no sistema integrado. Né? Tem a lógica muda. Mas verão, tudo inverno, no sistema. Conceito, né? Você é do conceito. Muito bem. Sugiro interromper, porque o raciocínio que eu quero começar agora, eu falei além dos 5 por dia. Pode ser, 1h30, 5 por